CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos à leitura do Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão: deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, 3 a 5. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e unidos em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, para o estudo da noite de hoje. As obras da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Pedimos, Senhor, que Tu nos inspire, que nos proteja e que essa inspiração chegue através dela que escreveu a obra. Em nome dessa irmã querida, do Charles, de Leon Tolstói, em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos para a obra Sublimação. Eu tenho que ler, você colocou aí no quadro para ela ler? Está ali, né? Então vamos lá. Continua lendo, trazendo Leon Tolstói a história. Era com desespero que vi aproximar-se o dia do casamento de minha Isabela. Lembra da história? A Isabela namorava lá uma pessoa simples, se apaixonou por ele, e a família da Isabela, como era uma família que tinha posses, poderes, a prometeu em casamento para uma outra família. E ela confessou que amava aquele soldado de pequena patente, né? O militar de pequena patente, e que foi então falado aos seus pais que ela o amava, e os seus pais afastaram o homem, que até então era amigo da família. Mesmo assim ela confessou para o noivo, e o noivo disse para ela para que ficasse quieta. Ele era um homem de bem, o noivo dela, porque senão poderia acontecer um escândalo muito grande com a família dele, que era poderosa, que poderia prejudicar a família dela, para deixar tudo quieto, para não tomar nenhuma atitude. Bem compreensivo ele, né? Olha, o noivado de minha Isabela, estou lendo na aula passada, o penúltimo... o noivado de minha Isabela Golovina com um príncipe foram oficialmente reconhecidos. Então eles ficaram juntos, né? Aí o penúltimo parágrafo. Sofrendo aquela situação angustiosa para ambos, acabamos resolvendo que Isabela se dirigisse ao próprio noivo, confessando a repulsa que tal casamento lhe causava, o que infalivelmente o levaria a furtar-se ao matrimônio com ela. Com efeito, para a gente ver o caráter do noivo, né? Com efeito, estou lendo o penúltimo parágrafo da aula passada. Com efeito, ela sim procedeu, mas o príncipe Rudolf, que em verdade era excelente caráter, declarou que nada poderia fazer porque o casamento entre ambos fora resolução tomada pelo imperador, e as famílias Krenstrokovski e Oblonsky
e que ele próprio, Rudolf Nikolaevich Oblonsky, aconselhava a guardar prudência e obediência, porque uma recusa ofenderia Sua Majestade e muitas coisas poderiam acontecer. Os Krestrovski cairiam das suas boas graças e seriam repelidos por toda parte. Represárias adviriam contra o cossaco, que se atrevera a tão alta aspiração, e ela própria, Isabela Golonovina, poderia ser detida num convento de religiosa e lá ficar por um espaço de tempo ao capricho do imperador. Bem sensato ele, né? O excelente príncipe continuou, portanto, a sua cerimoniosa corte, a linda prometida, e nada confiou ao futuro sogro, como nada tentou contra minha pessoa, apenas aconselhando-me, por intermédio de um seu subalterno, a partir quanto antes para bem longe de São Petersburgo, em benefício de mim próprio e, acima de tudo, em benefício de Isabela Golonovina. É aqui que nós terminamos semana passada. Interessante, né? Então é uma história de amor que estava sendo ali separado os dois que se amavam. Era com desespero, começa o item 4 agora, que vi aproximar-se o dia do casamento de minha Isabela. Eu não quisera atender ao conselho do príncipe Rudolf e continuara em São Petersburgo, sem serenidade para raciocinar sobre a situação, e, portanto, cada vez mais apaixonado pela minha formosa prometida. Às vezes, porém, eu chegava até mesmo a odiar Isabela, entendendo que ela submetia-se com muita passividade ao casamento que lhe impunham. Quando havia de carruagem, ao lado da condessa e acompanhada pelo noivo, minha humilhação era tal e a revolta do meu coração tornava-se tão desesperadora que pensava em cometer desatinos. Embriagava-me, promovia rixas com os companheiros e pensava mesmo em suicidar-me. Certa vez, cheguei a golpear os pulsos e mostrou-me a cicatriz, arregaçando as largas mangas da túnica. Mas socorreram-me a tempo, e de outra disparei a pistola contra mim mesmo, mas errei o alvo, que era o coração, e me feri apenas levemente. Sabedora dos meus desatinos, que a torturavam muito, Isabela Golonovina suplicava-me serenidade e paciência, pois afirmava não perder a esperança na vitória do nosso amor, para um futuro remoto. E os encontros ao pé do lilazeiro, então, eram para mim mais queridos e ansiosamente esperados, entremeados, não obstante, de lágrimas e queixas do meu coração e de contraposições e esperanças de parte dela. Mas eu percebia que minha amada demorava-se menos tempo naqueles encontros e que às vezes nem mesmo comparecia a eles, fazendo-me esperar em vão até pela madrugada. Suas carícias agora já eram rápidas e assustadiças, não me permitindo fruir o encantamento antigo, que para mim representava a razão da vida. Roguei-lhe várias vezes que me fosse leal e confessasse se me deixara de amar em favor do noivo. Mas ela debulhava-se em pranto, repetindo apenas: amo-te sempre, meu pobre Anatoly. Mas que havemos de fazer? Amo-te ainda e sempre, mas nosso amor é impossível neste mundo. Somente no céu poderemos ser felizes. Ora, eu possuía um irmão de armas, que comigo viera do governo do Dom para o serviço militar nas tropas russas, o qual me estimava como jamais outro amigo me estimou. Chamava-se Andrés Seminovitch
e tudo vinha tentando, por aquela dramática ocasião, para me afastar de São Petersburgo, aconselhando-me a procurar alhures o esquecimento desse episódio infeliz de minha vida, a fim de adquirir paz. Propôs seguir comigo, isto é, solicitar do regime nossa admissão no corpo das forças que serviam no Cáucaso, onde até mesmo poderíamos progredir, adquirindo melhor posto em nossa carreira militar, compreendendo que nada conseguia, porque eu não concordava em me afastar de São Petersburgo, acabou por me propor: pois então raptemos a tua amada. Preparemos tudo e partamos para bem longe, para o Oriente, para qualquer parte que não seja a Rússia, onde vós podereis unir em matrimônio e ser felizes. Tão insensato alvitre teve o dom de reanimar minhas forças, trazendo-me serenidade. Era uma esperança que fulgurava no fundo do abismo de um desespero de causa. Sem nada dizer a Isabela, sem sequer interrogá-la sobre sua vontade ou repulsa de seguir comigo para uma vida incerta, cuja única perspectiva seria o sacrifício, surpreendia com um rapto no primeiro encontro sob o lilazeiro, depois do meu entendimento com Andrzej Seminovitch. Retirei-a amordaçada e envolvida em um manto pela madrugada, e montando nossos velozes cavalos, Andrzej, eu e ela comigo, em meus braços, marchamos durante o resto da noite e parte do dia seguinte com destino ao sueste, onde contava encontrar auxílio entre os nossos irmãos de raça cosaca, para a desesperada empresa a que me arrojava. Mas não logrei êxito até o fim. Uma vez descoberto o acontecimento no Palácio Krestrovski, na manhã daquele mesmo dia, foram tomadas providências pelo conde Olaf Golonovin e pelo príncipe Rudolf. O próprio czar, posto a par do desconcertante fato, fez mover tropas à nossa procura, e pelos 4 cantos da Rússia, pelotões de cavaleiros armados de carabinas foram mandados para nossa detenção e a recuperação da jovem raptada, pois os criados do conde, nossos cúmplices, corroídos pelos remorsos da traição feita aos amos e temendo pela sorte da jovem ama, espontaneamente confessaram a própria participação nos nossos furtivos encontros, adiantando não terem dúvidas sobre a realidade de um rapto por mim promovido. E, com efeito, fomos detidos antes de chegarmos ao destino. Quando novamente parávamos num posto de mudas para Isabela repousar durante algumas horas, minha amada foi recuperada pelo próprio noivo, que se integrara naquele pelotão, e eu ainda passei pela vergonha da humilhação de vê-la suplicar a proteção do noivo contra mim, e que a levasse de retorno ao lar paterno, porque de modo algum desejava seguir-me naquelas condições, pois fora surpreendida pelo rápido no jardim da própria casa, ao sair durante a noite, para se alentar sob o frescor do sereno, do nervosismo que a atormentava. Então fui preso, como o meu pobre irmão de armas, Andrzej Seminovitch, mas por ordem do príncipe Rudolf, que tinha liberdade de ação naquele caso, concedida pelo próprio imperador, não nos conduziram a nenhuma prisão de São Petersburgo. Ficamos em Moscou, onde então começou realmente o nosso calvário. Fomos ambos rebaixados do posto de oficial e condenados a sofrer 1000 chibatadas, as quais, no espaço de 2 dias, foram reduzidas a 500 por intervenção da própria Isabela Golonovina, que suplicara ao noivo em meu favor. Pois, afirmara ela, segundo eu soube mais tarde, eu assim agira por amá-la muito e encontrar-me em desespero de causa, e que eu a tratara com tanto cavalheirismo durante o rapto que deveria ser recompensado por isso,
e, além do mais, de forma alguma desejava a minha desgraça. Em verdade, o castigo das chibatadas não era considerado pena de morte ou pena capital, mas o certo era que o infeliz condenado a tal suplício dificilmente resistiria a ele, como sabes. Para um cossaco, Alex Nowak era o supremo opróbrio, e nem era mesmo comum nós sofrermos tais afrontas. Passei pela vergonha de tortura das chibatadas em praça pública aplicadas pelos 500 soldados. Eu, um cossaco, o que era ainda mais vergonhoso quando Andrzej sofreu o mesmo na manhã seguinte. Uma vez recolhidos novamente à prisão, semi-mortos pelos ferimentos, fomos submetidos a tratamento tendente à cicatrização das feridas, já que havíamos resistido ao suplício sem morrermos, pois nossas costas encontravam-se dilaceradas em carne viva, sangrentas com sulcos profundos como talhos longos, os quais muito nos faziam sofrer. Mas nós éramos moços e nossa organização vigorosa, nosso sangue forte e sadio resistiram bem ao martírio e nos sentimos recuperados ao fim de 2 meses. Caramba! Entretanto, nossos irmãos de raça sentiram-se ofendidos pelo ultraje a nós outros infligido, e mais ofendidos se sentiam por não se tratar de uma causa militar, e sim particular, em que não caberia represália militar. Sentiram-se ofendidos e acorreram em nosso socorro. Visitaram-nos na prisão, aconselhando-nos indiferença e submissão e prometendo-nos seus valorosos préstimos para a nossa fuga. Que saíssemos para sempre da Rússia, aconselhavam eles, e nos retirássemos para o Cáucaso, ganhando o Turquestão e nos alongando depois pelo Oriente, até que ficássemos totalmente esquecidos pelas autoridades do nosso país. Porém, eu rejeitei o alvitre, ainda esperançado no futuro. Resignei-me ao presente. Isabela Golonovina casou-se com o príncipe Rudolfo nesse meio tempo, assim mo avisando ela própria alguns dias antes, pois, valendo-se de 1000 circunstâncias cautelosas, viera a Moscou e me visitara na prisão, despedindo-se de mim, por entre lágrimas, ao passo que rogava o meu perdão, afirmando que jamais seria eu esquecido pelo seu coração. Abraçamo-nos ternamente e nos beijamos, como naqueles doces crepúsculos sobre o lilazeiro, e até hoje, há 25 anos, nunca mais tornei a vê-la. Andrzej Seminovich, isto é, Anatoly Mikhetine, a quem supunham chamar-se Andrzej Seminovich, agora falava emocionadíssimo, arquejante. Já não mordiscava os talozinhos de grama, agarrava punhados deles e segurava-os com as mãos crispadas sem arrancá-los. Tinha olhos fixos no chão e sua voz agora tornava-se mais rouca e mais grave. De súbito, virou-se de costas para mim, arregaçou a túnica e mostrou-me o dorso nu, dizendo. Então, esse era quem estava contando essa história, lembra? Lembra? O Andrzej Seminovich, mas que se chamava realmente Anatoly Mikhetine, que era aquele que apanhou lá por causa da noiva. Veja, capitão Novak, a única herança que a civilização me concedeu, 500 chibatadas. Ultrajaram-me assim, quase me mataram. E por quê? Somente porque amei com fervor a uma mulher que não chegou a pertencer-me. Há 25 anos que isso se passou e ainda existem no meu corpo as marcas das chibatadas. E me perguntas por que não retorno às nossas boas cidades? És militar e agora sabes de tudo. Se quiseres, poderás denunciar-me.
As cicatrizes brancas lá se encontravam na sua pele muito alva, atestando a crueza do que teria sido o castigo. Nada encontrando bastante eloquente para expressar a minha penosa impressão diante do que ouvia, e não respondendo ao seu desafio para que o denunciasse, perguntei para dizer qualquer coisa. Depois que vos recuperaste dos ferimentos, fostes certamente libertados da prisão ou desligados do cordão militar? Aí ele responde: não fomos soltos nem desligados do cordão militar. Fomos deportados para a zona beligerante do Cáucaso, destituídos de regalias e rebaixados do posto que já havíamos conquistado, com ordem de nos colocarem nos postos mais avançados. Seguimos com efeito, logo naqueles primeiros dias após nosso restabelecimento, para as regiões mais perigosas, sendo destacados para missões de reconhecimento e sentinela. Houve escaramuças pesadas e fomos feridos gravemente. Andrzej, ferido no abdômen, não tardou a morrer e nem chegou mesmo a receber socorros, os quais tardaram muito, mas antes de silenciar para sempre, teve tempo de me recomendar o seguinte: somos desconhecidos aqui, Anatoly Mikhetini. Chegamos há 6 dias e nem os nossos nomes são ainda bem conhecidos no posto a que pertencemos. Em nossa tenda encontrarás o meu baú de lata, no qual se encontram minhas pequenas economias. Não tenho mulher, nem filhos, nem pais, nem irmãos. Meu único irmão és tu mesmo. Fica com tudo que é meu, antes que os soldados se apoderem do que há e se metam a bebedeiras com o que me pertencia. Procurei reanimá-lo o mais possível, banhando-lhe a fronte com a água do cantil e dando-lhe a beber alguns goles de vodka, que ele rejeitou, pedindo-me antes que o ajudasse a rezar para obter as bênçãos de Deus, pois ia morrer. Assim foi que depois das orações ali improvisadas, silenciou, começou a arquejar fortemente e morreu sem ter recebido os socorros dos homens. Que história triste, né? Minha intenção, contudo, não era me apossar do nome dele, e sim ficar apenas com o que ele me havia oferecido antes de morrer. Mas quando o nosso oficial entrou na tenda e me viu também ferido, e perguntou chasqueando: quem morreu foi o célebre raptor de donzelas ou seu criado? Eu refleti rapidamente e achei prudente o passar pelo meu pobre amigo Andrzej Seminovich. Mas não o fiz por covardia, receando isto ou aquilo, mas por necessitar de paz para refletir e me reconciliar comigo mesmo. Acreditaram-me com facilidade, porque ali o que menos valor tinha era o nome de um cossaco, considerado selvagem e apenas admirado pela sua força pessoal e as suas proezas de cavaleiro. Desde então, passei a chamar-me Andrzej Seminovich, e Anatoly Mikhetini foi considerado morto e, como tal, sepultado. Ao me restabelecer do ferimento, tratei de estabelecer novas normas para o meu futuro e pensava continuadamente como deveria agir a fim de me desligar da tropa a que eu não mais queria servir. Eu tinha o coração mortalmente ferido, minha alma conservava-se inconsolável, e não seria na rudeza da vida militar que me haveria de moralmente recuperar. Dispus-me, portanto, a procurar meios de me libertar daquele cativeiro que não mais me atraía como noutros tempos. O meio foi a fuga. Fugi e me internei pelas florestas.
Havia já 2 anos que se verificara a minha desgraça e que vivia, é o item 5 agora, foragido de aldeia a aldeia. Depois de muito procurar socorro ou um meio de me equilibrar novamente para a vida, encontrei um santo eremita cristão, de quem muito se falava nas aldeias por mim visitadas, o qual possuía grande bondade e vivia numa cabana tosca entre os montanheses do Cáucaso, educando aqueles pobres nativos que só aceitavam o Deus de Maomé, e pedi-lhe que me instruísse convenientemente nas santas escrituras de Jesus Cristo, pois sentia-me exausto de viver para o mundo e os seus prazeres, e desejava renovar o coração para salvar a alma dos pecados que a perdiam. 2 anos ali passei, ao lado daquela alma de Deus, que me protegeu e consolou na desgraça. Eu desejava voltar a São Petersburgo para rever Isabela Golonovina, mas meu santo amigo convenceu-me a não tentar novas desgraças para mim próprio e, acima de tudo, que a respeitasse como esposa de outro homem, que agora era, pois eu próprio não desejaria para mim, que pretendia fazer a outrem. Como poderia eu iludir-me a ponto de julgar que Isabela se comprometeria perante a família e a sociedade, atendendo aos arrebatamentos de um cossaco? Em 2 anos passados, já seria mãe. Teria esquecido o pobre mestre de cavalaria, dos irmãos, não haveria dúvidas. O que entre nós ambos se passara fora sonho da juventude, nada mais. E aconselhou-me então a sublimar antes os anseios do meu coração, desviando o amor de quem me era tão querida para o amor de Deus e do próximo. E ainda hoje lembro-me de que dizia ao cair do crepúsculo, quando eu chorava de saudades, recordando meus encontros com ela junto ao lilazeiro e minha vida honrada em São Petersburgo. Dizia à porta da cabana, afagando minha cabeça enterrada entre as mãos: se tudo isso aconteceu, Anatoly, é porque o Senhor te chamou para os seus serviços, que são sublimes e confiados apenas aos que lhe inspiram confiança. Possuís o coração ardente e sincero, capaz de muito amar e se expandir. É desses que o Senhor precisa para o seu labor. Volta para o mundo, agora que já conheces a trilha da verdade eterna. Perdoa as ofensas recebidas e procura esquecer aquele passado insensato que te atormentou. Lamenta o orgulho daqueles que te ultrajaram, mas não tentes a vingança, porque se te vingasses, incorreria em falta maior que a deles, perdendo então os direitos à complacência do céu. E imita antes os servidores do Cristo de Deus. Protege o órfão, o velho e o enfermo, já que és moço e saudável. Defende o fraco e sê defensor do oprimido, tu que conheces a opressão. Defende a verdade e a justiça, sem jamais te comprazeres com a iniquidade, e abre tua alma francamente aos ósculos da inspiração divina, que aí encontrarás a paz que te há faltado. Quando nossos desejos não podem ser satisfeitos neste mundo, é que outros desejos mais sublimes nos aguardam aqui mesmo ou no além, para a maior glória de Deus e sublimação da nossa alma, filha do céu. Esse é o padre falando com ele. Está entendendo a história? Você está entendendo? Muito bem. Mas, Isabela, meu santo paizinho, então não haverei nunca mais? Perguntei, fiel à obsessão que me infelicitara, ainda alheio à necessidade de renunciar até mesmo à saudade que me dilacerava o coração. E o velho conselheiro respondeu: já que não podes esquecê-la, ama-a em silêncio, resignadamente nos refolhos do teu coração,
Cultiva a saudade do passado, amando os que sofrem ao pé de ti, e oferta o teu amor infeliz ao Cordeiro de Deus imolado na cruz, porque também ele amou sem ser amado. Ama a tua Isabela Golovina, nos cabelos brancos de uma velhinha pobre e abandonada, a quem ninguém tolera por ser fraca, feia e infeliz. Ama no sorriso triste de um órfão que não será amado, se algum coração nobre não se dilatar em generosidade para conceder-lhe o afago que lhe faltou, com a perda daqueles que não puderam protegê-lo até o fim. Ama nos gemidos de um enfermo, a quem socorrerás com o bálsamo da fraternidade, que o egoísmo do mundo te negou. E ama também, até mesmo nos cuidados concedidos às plantas e os animais, nunca te esquecendo de que Deus é amor e pelo amor de Deus devemos amar a toda a criação. Esse é o caminho que deverás seguir, o único que te convém, e não os caminhos que te levam a São Petersburgo. Para os corações que sofrem como o teu, a tortura de um amor impossível, o recurso nobre é o amor a Deus e ao próximo. Qualquer outro, meu amigo, será ineficiente e duvidoso. Nas aldeias caucasianas e tártaras, não existiam condições para que eu necessitava tentar a fim de me renovar para os serviços do bem, serviços que no fundo do meu coração eu sentia que devia realizar quanto antes. Durante meus sonhos, dormindo numa esteira ao lado do meu bom conselheiro, sentia que minha alma era arrebatada para localidades aclaradas por um sol desconhecido. Via achegar-se a mim um varão benfazejo, cujo semblante me era impossível fitar, e ouvia-o dizer muito fraternalmente, estendendo-me um lenço alvo de cintilações imaculadas: recolhe neste lenço as tuas amarguras e começa a vida nova, Anatoly Mikitine. Não chores mais, não lamentes o passado, mas domina o presente e trabalha para o Cristo de Deus, que precisa dos teus préstimos junto daqueles que ainda são mais fracos do que tu. E verás que o trabalho da fraternidade, qualquer que ele seja, não só fortalecerá a tua alma, como também consolará as decepções sofridas pelo coração. Eu despertava em lágrimas, contava ao meu conselheiro o que sucedia, e ele respondia: deves partir, pôr mãos à obra. Teu sonho é a advertência dos céus, a indicar o momento preciso que deverás aproveitar. Vai, pois, e o céu te ajudará. Regressei então à Rússia, isto é, fixei-me nesta aldeia de cá, e, com as economias deixadas pelo meu amigo Andrzej Seminovich, e também as minhas, pois eu sempre fora sóbrio de costumes, iniciei obra que me fora aconselhada. A princípio lutei contra 1000 dificuldades, sem auxiliares que me acompanhassem nos esforços necessários, mas com o tempo e a dedicação sem tréguas que eu compreendi necessários, apareceram outros recursos e a obra firmou-se. Há 25 anos que deixei o mundo e vivo apenas para os meus queridos velhos, para quem sou o único arrimo do ocaso da vida, e para os meus amados orfãozinhos, que em mim reconhece o amigo que substitui seus pais, que não mais existem sobre a terra. Muitos dos meus velhos morreram em braços meus, outros, os moços, se casaram, e eu pude abençoar-lhes os esponsais, pensando em que, se eu mesmo não logrei esponsais com a mulher que amei, no entanto tive a ventura de poder tornar muitos corações felizes ao pé de mim. Se não possuí filhos do meu próprio matrimônio, que nunca se realizou, no entanto, Deus me confiou os filhos sem pais, para que eu os amasse como se fossem meus.
e consegui esquecer Isabela Golonovina. É uma pergunta. E consegui esquecer Isabela Golonovina? Perguntei para algo dizer e disfarçar a comoção que ameaçava fazer-me chorar. Anatoly demorou a responder, agarrou uns 2 ou 3 talãozinhos de grama, jogou-os fora sem mordê-los e respondeu: como poderia esquecê-la se foi o único amor que me fez estremecer meu coração e eu era sincero? Aliei sua lembrança à minha obra de fraternidade e cultivo a saudade resignadamente, esperando um dia obter a graça do perdão de Deus para os meus pecados, que são muitos. Uma criança caiu e chorou. Anatoly largou a grama, levantou-se apressadamente, correu a socorrê-la e encaminhou-se para o interior da casa com ela nos braços. Lavou-lhe o rostinho suado, lavou-lhe as mãozinhas graciosas, de dedinhos curtos e gordos, e aos pés maculados de poeira. Deitou-a num bercinho pobre, mas bem cuidado, e disse, como a própria mãe diria carinhosamente: fique aí muito quietinho, que o paizinho já te trará a papinha. Será preciso dormir, a noite vem chegando, os passarinhos já foram para os ninhos, e os meninos bonitos também dormem cedo nas suas caminhadas, embalados pelos anjos do céu. De fato, a noite caía o crepúsculo, um rouxinol já modulava sua doce melodia entre as tílias e os lilazeiros. Anatoly voltou e entregou a mamadeira a seu pupilo, e nas pontas dos pés retirou-se do dormitório e desceu os degrauzinhos de madeira, chegou ao jardim e se refugiou atrás dos lilazeiros. Achei-me no dever de esperar o menino terminar a sua refeição, a fim de tomar-lhe a mamadeira e agasalhá-lo, que enquanto o contemplei, sugando o alimento despreocupado e feliz, pensei comigo mesmo, sentindo que uma lágrima enternecida corria-me pela face. Meu Deus, que estranho destino o deste homem! Por que tudo isto aconteceu? Como pôde acontecer? Afinal, o que é a vida? Eu não compreendo. Interessante a história, né? Entendeu a história? Mas ela continua. Mas ela continua. Aqui são histórias. Vamos ver aqui. Ele vai continuar aqui. Permaneci em V durante mais 2 anos. A partir daquela tarde, no entanto, tornei-me mais amigo de Andrzej Seminovich. Continuei a tratá-lo assim. Respeitei-o mais, já desencorajado de criticar o seu modo de vestir-se. Lembra do Evangelho? Vai ver o cisco no olho do outro e não ver a trave que está no seu? Né? Ele respeitou. Visitava-o com mais frequência e, contagiado por suas singulares maneiras de se conduzir na vida e amar os semelhantes, imitei-o. Com ele aprendi a amar aquelas crianças e aqueles velhos, e surpreendi-me muitas vezes nos serviços de nianias de crianças e de enfermagem da decrepitude. Com ele aprendi até mesmo a amar e proteger os animais e as plantas, e quantas vezes me apercebi de que despia minha farda de oficial da cavalaria imperial russa para trajar a deselegante blusa do mujik e ir para o curral ordenhar as vacas, prover ração para os bezerros e lavar os cavalos, para depois empunhar o regador de lata e irrigar as hortaliças. Confesso que eu me sentiria bem se para sempre me pudesse reter naquele solo do Cáucaso, sob a proteção daquele oásis de amor e paciência que eu contemplava. Aquele recanto da Rússia, para mim, dir-se-ia
uma nesga do paraíso terrestre que os homens haviam esquecido de corromper com as más ações e que por isso continuava com a vida pura e inofensiva dos primeiros tempos da criação, segundo a formosa lenda esotérica da Bíblia. Mas um soldado não é senhor de si, e chegou o dia em que me foi preciso deixar a aldeia, o forte onde me aquartelara a tranquilidade paradisíaca de cá, a fim de regressar a São Petersburgo. Abracei Andrzej Seminovich em lágrimas, e por muito tempo ambos permanecemos abraçados, misturando nosso pranto. Abençoei aquelas crianças em quem tantas vezes eu dera o banho da manhã e papinha da tarde, e por minha vez curvei-me ante aqueles velhos de cabecinhas nevadas e pedi a sua bênção, desfeito em lágrimas. Parti para nunca mais voltar ali, porque o contato do burburinho pesado do mundo, o coração depressa esquece as suaves nuances do céu. E a cavalo, com a minha companhia de cavaleiros, ia acenando com um lenço, de vez em quando voltando-me para trás, enquanto me afastava, observando que do alto da colinazinha, coroada de belas árvores e cheirosos lilazeiros, Andrzej e sua formosa corte de pupilos lá estavam, retribuindo os meus acenos, enquanto os cães ladravam, como demonstrando que também eles haviam compreendido. Depois, tudo se confundiu nas brumas da estepe. A distância era grande e nada mais vi. Então, precipitei a marcha para os meus cavaleiros não me vissem chorar. E nunca mais soube de Andrzej Seminovich. Olha, eu vou continuar aqui um pouquinho para a gente terminar esse capítulo todo. É o último capítulo 7. Esse episódio da minha vida passou-se na segunda metade do século XIX, sendo eu ainda bastante jovem. Talvez eu tivesse esquecido para sempre, nas profundezas dos meus arquivos conscienciais, se logo depois do meu trespasse para a vida do Espírito não me fora dada a honra e a felicidade de ser visitado por Andrzej Seminovich, ou melhor, pelo meu amigo Anatoly Meketini, seu verdadeiro nome. Aqui estão se encontrando no mundo espiritual, tá? Eles desencarnaram. Em minha estância de além-túmulo, demorei a reconhecê-lo, tão transformado estava, e pode-se mesmo dizer que só o reconheci pela natureza das suas vibrações pessoais, que o acordaram em meu ser recordações adormecidas do passado, para que eu revisse o panorama da aldeia perdida na solidão do Cáucaso com a mansão dos lilazeiros. Andrzej mostrava-se belo, rejuvenescido e sorridente, linda cabeleira ondulante, como seria de Apolo, ostentando roupagens lucilantes de vibrações encantadoras. Tive a impressão de que me deparava com um ser angélico que me concedia a caridade da sua visita durante um sonho. Finalmente reconheci-o e atirei-me em seus braços banhado em lágrimas, porque o panorama das minhas recordações a respeito dele parou exatamente naquele dia da minha partida, e o que, naturalmente, numa sensação do retrospecto, me fez repetir a cena da comoção da antiga despedida. E depois de alguma indecisão, contou-me ele o resto da sua última peregrinação terrena e, consequentemente, entrada no além, começando a narrativa justamente depois que o deixei na aldeia de cá, para voltar à civilização. Eis o que ele diz. Está compreendendo, a senhora?
Vivi ainda 20 anos depois da tua partida, meu caro Alex Novak, sempre nas minhas condições, entre o amor das minhas crianças que se sucediam umas às outras, à proporção que as mais antigas se tornavam adultas, e os meus avôzinhos e avózinhas, que também se sucediam à proporção que os mais velhos regressavam à vida do espírito. Muitas vezes chorei de saudade tuas, e orei por ti ao cair do crepúsculo, sob o dulçor dos lilazeiros, pois fostes o mais terno amigo que logrei encontrar depois do meu querido Andrzej Seminovich, de quem usei o nome durante tantos anos. Sob o dulçor dos lilazeiros, dizes? Dos lilazeiros? Perguntei surpreendido, pois sempre julgara naqueles momentos de recolhimento, ele se entregava a todas as lembranças de Isabela Golovina, mas ele cortou a possibilidade de uma indiscrição de minha parte e prosseguir. Porque nos lilazeiros ele ia recordar a noiva. Por isso que ele se surpreendeu lá no lilazeiro, porque era lá que ele sempre recordava a dor da saudade da mulher amada. Mas ele cortou a indiscrição e disse assim: pensaste que sob os lilazeiros eu apenas recordava os dissabores passados? Eu bem sentia que não compreendias com justiça aqueles meus colóquios comigo mesmo, mas não. Eu me recolhia no meu caramanchão para orar, o carramanchão, para orar, rogando ao Senhor me concedesse a graça de expiar pacientemente os meus pecados por meio da dor, da resignação, da paciência e do perdão, para que me fosse possível renovar a minha alma e receber a sua aprovação. Orava também por Isabela Golonovina, por ti, pelas minhas crianças, pelos meus velhos, pelos meus irmãos de humanidade. Como me pudeste julgar tão egoísta, a ponto de passar 40 anos a pensar exclusivamente no episódio doloroso de minha mocidade? Um dia, porém, casualmente, recebi a visita de uma dama de São Petersburgo, cujo filho servia no forte de V. Era riquíssima e entregou-me a avultada espórtula para as minhas crianças e meus velhos. Após ter visitado todas as dependências e ter aceitado um prato de leite fresco com mel, ofereci-lhe também uma chávena de chá com biscoitinhos açucarados, e ela, muito impressionada com o que via ali, dizia-me, enquanto sorvia o chá lentamente: a sua obra de beneficência, paizinho, faz-me lembrar a obra santa realizada por uma amiga minha em São Petersburgo, a princesa Omblonsky, nascida condessa Golonovina Krestrovska. Ó, a noiva dele. Fitei a visitante naturalmente sem me exaltar, prestando-lhe a máxima atenção, mas sem coisa alguma interrogar. A princesa Isabela Oblonsky é uma mulher extraordinária. O paizinho gostaria de conversar com ela, trocando ideias sobre esse bonito ideal de amor ao próximo, pois as vossas tendências são idênticas. Ela poderia sim desfrutar todos os prazeres da sociedade, pois é uma princesa e muito rica, mas prefere dedicar-se ao bem por amor a Deus, pois é muito piedosa, e então tornou-se o bom anjo dos que sofrem. Com dedicação ela socorre enfermos, auxilia crianças e pais miseráveis, recupera ébrios e vadios para o trabalho e a família, e para tudo isso poder realizar, fundou uma associação de senhoras, a qual ela dirige com muita habilidade, auxiliada por outras damas, e estende a sua beneficência até os presídios, empenhando-se para que também os condenados
tenham amenizado as suas desgraças. Há 10 anos que se transferiu definitivamente para a aldeia, a fim de socorrer os filhos dos mujiks, que se criavam sem a menor assistência de quem dê direito. E vai ela mesma, às vezes, guiando a troika ou o trenó, de aldeia a aldeia, mesmo durante o inverno, visitar e socorrer os que necessitam de algo, os quais são muitos. Dizem que ela sofreu um grande desgosto na sua mocidade. Mataram-lhe o noivo, a quem muito amava, e que é para se consolar dessa provação que assim se conduz, devotada ao bem. Era um oficial de cossacos e a família opôs. O paizinho compreende, seria um casamento muito desigual, não é mesmo? Os pais tinham razão, mas isso deve ser lenda. Os desocupados sempre tecem enredos a respeito das pessoas que se destacam da vulgaridade pelas qualidades elevadas. O certo é que a princesa Golonovina Ombloski é o anjo bom do próprio lar e do lar alheio, pois é excelente mãe de 2 jovens que se casaram ultimamente, excelente esposa, que compreende tão bem os deveres do matrimônio, que se dedica até a conseguir a reconciliação de casais de esposos que se desavêm. O que vale, paizinho, é que o marido é também um excelente coração. Esse sim é um verdadeiro príncipe. Não só aprova as lides beneficentes da esposa, como até se associa a ela com paciência e boa vontade. Que história, hein? Caramba! Algum tempo depois desse dia, passei a sondar com Isabela quase todas as noites. Via como outrora, nos seus 17 anos, tal como a vi pela última vez, ao nos separarmos para sempre. Trazia um braçado de galhos de lilazeiros, retirava um deles, acariciava-me como ele, a cabeça já totalmente encanecida, sorria e murmurava: Anatoly, eu nunca te esqueci, meu pobre amor. Depois, com o suceder dos dias, via também em vigília, sempre a mesma, alentando-me com a certeza de que nenhum abismo nos separava mais. Compreendi que ela morrera e, resignado, orei pela salvação da sua alma durante mais algum tempo. E quando pouco depois também eu passei para este mundo, via ainda, da mesma forma, no meu leito de morte, como dessa vez ela apenas disse: vem, Anatoly, espero-te há tanto tempo. Quer dizer que agora vos reunistes aqui, na serenidade da vida do infinito? Perguntei ansioso por esclarecimentos que elucidassem o meu desejo de compreensão de problemas para os quais ainda não encontra solução satisfatória. Sois, portanto, consorciados como almas desligadas de um corpo material? Anatoly sorriu e respondeu com naturalidade: consociados, conforme entendíamos o vocábulo consórcio conjugal. Na estreiteza dos conceitos terrenos, não estamos, pois somos almas libertas da carne, e o consórcio espiritual difere do terreno. Nossas almas, porém, são consorciadas porque se querem, se buscam e interpenetram as próprias vibrações gerais num pronunciamento harmonioso que toca as raias do êxtase espiritual. E isso produz um estado de felicidade integral indescritível. É o estado, por assim dizer, de integração do grande todo divino, em que existem nuances de ventura que só serão compreendidas quando tivermos afinados as próprias vibrações pelo diapasão das encarnações superiores ou divinas.
Mas se eres assim tão unidos, por que passastes pela tortura do amor impossível na terra? Fostes delinquentes em antigas situações terrenas? Quer que eu continue ou quer que eu paro? Hein, Diogo? Está em cima da nossa hora. Mas só tem uma página. Emocionante. Poxa. O fato de sermos espiritualmente unidos não nos isenta da possibilidade de uma separação durante a existência terrena. Há desempenhos graves que somos chamados a realizar na Terra, que seríamos estorvados de realizar se vivêssemos num estado pleno de satisfação do coração. Meu amigo, creio que ainda não tiveste tempo de raciocinar sobre determinados detalhes da lei de Deus. E por isso, aceitas o conjunto das leis como regra para casos particulares. Mas não é bem como julgas. Nem tudo que se sofre na terra é expiação, castigo por determinada falta, repressão por esta ou aquela rigorosa discrepância praticada em anteriores vidas. É preciso lembrar que as próprias condições materiais e morais do planeta podem causar danos aos seus habitantes, sem que isso implique uma penalidade. Muitas vezes também acontece que, a fim de progredirmos e renovar nossos valores morais e intelectuais, convém que sejamos privados de felicidades na conquista dos bens do mundo, e que, estimulados pela dor, aí encontraremos o estado propício para aquela renovação. Nenhuma outra natureza de sofrimento propicia melhor a reeducação de nós mesmos do que a humilhação, a tortura causada pelo amor infeliz. Isabela e eu, desde vidas transatas, experimentadas juntos, tínhamos necessidade de progresso espiritual por meio do amor aos nossos semelhantes, sofredores. Se em nossa última presença terrena nos tivéssemos unido em matrimônio, teríamos sido felizes, mas continuaríamos presas do mesmo egoísmo do passado, que nos fez viver apenas para o desfrute da nossa felicidade. Ao reencarnar, compreendemos a vantagem da nossa separação em benefício da união espiritual através da eternidade, e por isso concordamos em enfrentar as peripécias sentimentais que a lei de Deus nos apresentava como estímulo para o progresso por intermédio da fraternidade. Pois, se assim não fosse, continuando embalados pelo nosso amor, só pensaríamos em nós mesmos, na possibilidade de sermos cada vez mais felizes, e continuaríamos indiferentes à necessidade de nos dedicarmos ao bem, sofrendo porém, a redentora humilhação que sofremos, voltamo-nos incondicionalmente para Deus, por meio da beneficência, porquanto precisávamos de consolo para o coração torturado, avançamos bastante no progresso moral e espiritual e adquirimos méritos para o futuro, empreendimentos orientados pelas superiores esferas do amor. Aqui na vida espiritual, assim unidos, trabalhamos não só para o próprio plano espiritual, como para o terreno, em colaboração constante com os homens, e temos sempre bons ensejos para auxiliar associações como as que criamos e dirigimos quando encarnados na solidão das nossas aldeias. A impossibilidade que nos separou na terra foi, portanto, a verdadeira bênção nupcial que nos permitiu a união para os séculos futuros. Todavia, Anatoly Mikhetini tinha pressa e não pôde alongar por mais tempo a conversação. Deveres sagrados requisitavam-no para outras plagas do infinito. Vi então a doce Isabela Golonovina pela primeira vez. Viera buscá-lo. Deviam atender juntos tarefas sublimadas.
pareceu-me que via diante de mim não uma silhueta feminina tão somente, mas um anjo aureolado de luz, recendendo perfumes de lilazes, levou a Natale pela mão, depois para mim acenar amavelmente. Ele partiu sorridente, dizendo: voltarei depois, capitão Novak. Preciso dizer-te ainda certas coisas a respeito das encantadoras leis de Deus, sobre as quais já me foi dado raciocinar. E vendo-os partir, monologuei. Anatole Michettini tem razão. A dor que nos punge o coração nas plagas terrenas é o prenúncio de sublimes destinos para o nosso ser imortal na plenitude da vida de espírito. E assim, Senhor, encerramos os nossos estudos, agradecido a mediunidade da nossa irmã Ivone, a sua dedicação, o seu amor pela doutrina espírita, pela mediunidade, sendo um exemplo para todos nós, trazendo histórias emocionantes que nos tocam tanto o coração e nos faz resignados diante da dor que nos assola neste planeta de provas e expiações. Obrigado, muito obrigado. Obrigado ao altivo e a toda a pleiade de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Obrigado, Jesus. Que seja em nome desses irmãos queridos, da nossa irmã Ivone, do altivo e desses espíritos que nos dirigem. Que seja em nome do amor que vibra, que nos une nesta casa de amor, o SEAP. Que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.